Então, dando continuidade aqui às leituras de Jacob M, a revelação do grande mistério divino. Ok? Então, já andamos prosseguindo para o capítulo 4, que é a epígrafe do capítulo, sobre o dentro e o fora, como a eterna vontade de Deus se conduz para fora, para a perceptibilidade e de novo para dentro, para o um. É possível entender aqui o motivo pelo qual o ser deste mundo material foi criado e para que serve o fundo criatural. Além disso, com que finalidade e alegria, a alegria e a tristeza se manifestaram e de que maneira Deus está tão perto de todas as coisas. Sobre o dentro e o fora, como a eterna vontade de Deus se conduz para fora, para a perceptibilidade, e de novo para dentro, para o um. É possível entender aqui o motivo pelo qual o ser deste mundo material foi criado e para que serve o fundo criatural. Além disso, com que finalidade a alegria e a tristeza se manifestaram e de que maneira Deus está tão perto de todas as coisas. Na sequência do Evangelho de João está escrito: Ele, Jesus Cristo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, versículo 11 a 13. Na sequência do Evangelho de João está escrito: Ele, Jesus Cristo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nessas palavras temos o precioso fundamento da revelação divina, isto é, os eternos dentro e fora, pois elas dizem como o oculto verbo divino e eterno, a força divina da unidade, veio para o que era seu na semelhança do verbo emanado e criatural, isto é, na humanidade. Pois o formado verbo emanado e criatural é propriedade do verbo eternamente falante. Com isso é claramente indicado que o que era seu, isto é, a vontade própria, o contrário, não o recebeu. Essa vontade própria proveio de seu próprio fundo, isto é, da carne e do sangue da natureza do homem e da mulher, no separator do afluxo da vontade, onde esta confinou-se na egoidade, querendo ir para fora e governar segundo a força e poder próprios. Isso, a vontade própria não recebeu o Verbo eterno que, como um afluxo da graça divina, veio de novo à vontade contrária, pois esta quis ser seu próprio Senhor. Todavia, a vontade que deu meia volta e nasceu de novo no divino afluxo do amor, a essa ele deu o poder de se tornar filho de Deus. Pois a vontade própria, natural, não pode herdar a filiação divina. Só quem pode herdá-la é a vontade que, unida com a unidade, é um com todas as coisas. Nessa o próprio Deus age e quer. Com isso entendemos claramente como o fundo interior extroverteu-se, se fez visível e é uma possessão de Deus, como um afluxo da força e da vontade divina. Mysterium Panzóficum, sobre os mistérios celeste e terrestre, como um está presente no outro e como o celeste é manifesto no terrestre, em 9 textos, nos quais Babel, a grande cidade na terra, é vista com seu poder e suas maravilhas, e é revelado por que Babel foi criada e a partir de que, com que o anticristo será desnudado. A mais maravilhosa revelação proveniente do mais alto arcano, onde é totalmente revelado o que é a turba de todas as coisas. Escrito para os filhos de Deus,
a fim de que, mediante esta advertência, eles possam voar de Babel em chamas e nascer filhos de Deus fora da turba. Tudo séria e lealmente compartilhado a partir do conhecimento do grande mistério, escrito em 8 de maio de 1620. 8 de maio de 1620. Primeiro texto. O sem fundo, Grund, é um eterno nada, mas cria um eterno início como uma atração ou desejo. Pois no nada há uma atração por algo, mas como nada há com que possa criar algo, a própria atração o cria. No entanto, a atração também é um nada ou apenas uma desejosa busca. Essa é a eterna origem da magia divina, que cria em si onde nada há. Cria algo de nada e apenas em si mesma, embora essa atração nada mais seja que um simples desejo. Ela nada tem, nada há a partir do qual possa criar algo, tampouco um lugar onde possa encontrá-lo ou repousar. Segundo texto. Posto que no nada há uma atração ou desejo, ela cria em si mesma a vontade para algo. Essa vontade é um espírito ou um pensamento que sai da atração e busca a atração. E como encontra sua mãe, a atração, então a vontade é um mago em sua mãe, pois encontrou algo no nada, isto é, sua mãe, passando a ter um lugar onde habitar. A vontade é atribuída a Deus Pai e a atração ou a apreensão da vontade no lugar em que ela possui a si mesma na alegria. É atribuída a Deus Filho. E compreenda aqui que a vontade é um espírito diferentemente da desejosa atração, pois a vontade é uma vida imperceptível e incognoscível, mas a atração, ao contrário, é encontrada pela vontade e é uma essência nesta. Assim entende-se que a atração é uma magia e a vontade um mago, que a vontade é maior que sua mãe que a gerou, pois é senhora dela, e que a mãe é muda, mas a vontade é uma vida sem origem. Pois a vontade no absoluto, no Grund, é Deus Pai, cuja vida nunca teve um início, mas existiu desde toda a eternidade e sempre buscou e encontrou Deus Filho, da união dos quais sempre emanou Deus Espírito Santo. Embora a atração seja de fato causadora da vontade, é desprovida de conhecimento e inteligência, enquanto a vontade é a inteligência da atração. Desse modo, mostramos de maneira resumida a natureza da atração ou desejo e o espírito da natureza, a vontade, conforme o que sempre foram desde a eternidade sem origem. E também reconhecemos que a vontade ou o espírito não tem lugar, locus, algum para repousar, exceto a atração, cujo interior é seu próprio lugar, locus. Assim, ambas constituem uma aliança, porém a vontade não é apreendida ou detida ali. Estabelecem entre si um eterno vínculo que não pode de modo algum ser desfeito. Terceiro texto. Portanto, posto que a vontade eterna é livre e não pode ser aprisionada pela atração, mas a atração não pode estar livre da vontade, porque a vontade governa a atração, reconhecemos a vontade como uma onipotência eterna, pois nada há que se equipare a ela, enquanto a atração é, na verdade, um movimento atrativo ou um desejo, mas sem inteligência. Tem vida, mas sem conhecimento. Então a vontade governa a vida da atração e faz o que quiser com ela. E quando a verdade faz algo, isso não é conhecido até que se manifeste através da atração e se torne uma essência na vida da vontade. Só então o que a vontade fez é conhecido. Por isso reconhecemos a eterna vontade e espírito como Deus e a móvel vida da atração como natureza. Pois nada houve antes disso e nenhuma das duas teve início. Uma é a causa da outra, constituindo juntas uma eterna aliança. A vontade e espírito é, pois, um conhecimento eterno do sem fundo e a vida da atração,
uma eterna essência da vontade. Quarto texto. Portanto, posto que a atração é um desejo e esse desejo é uma vida, então essa vida desejosa da atração segue em frente e está sempre grávida da atração. O desejo é uma forte atração, no entanto, tem apenas a si mesmo ou a eternidade. Sem fundo a quem atrair, de modo que atrai magicamente seu próprio desejo, transformando-o numa essência. Pois a vontade deseja apreender algo onde nada há. Ela é um soberano e um possuidor. Em si mesma ela não é ser algum, no entanto domina o ser e este a torna desejosa dele. E uma vez que esse desejo surge nela, torna-se mágica e engravida a si mesma do espírito desprovido de ser, porque originalmente ela é apenas espírito. Assim, em sua imaginação, ela só produz espírito e fica grávida do espírito, do conhecimento eterno, do sem fundo, grunde, em toda a potência da vida desprovida de ser ou essência. Por estar grávida, o desejo volta-se para si e habita em si mesmo. Pois a essência da segunda vida, o desejo, não pode apreender essa gravidez e contê-la. Assim, a gravidez tem de voltar-se para si e conter a si mesma, como o Filho no Espírito Eterno. E como essa gravidez não tem substância alguma, é uma voz ou um som, como uma palavra do Espírito, e permanece na condição original deste, pois não tem assento em nenhum outro lugar além dele. Mas nessa palavra há uma vontade que quer ir em direção ao ser. Essa vontade é a vida da vontade original e sai da gravidez como da boca da vontade, em direção à vida da magia ou do desejo, isto é, em direção à natureza, manifestando a vida não inteligente da magia e tornando-se um mistério no qual passa a existir uma inteligência e um espírito essencial. Ali cada essência é um arcano, um mistério de um ser inteiro. Isso é uma insondável maravilha da eternidade, pois ali incontáveis vidas são geradas e, no entanto, tudo constitui um único ser. E o triplo espírito desprovido de substância é seu senhor e seu possuidor, mas não possui a essência da natureza, pois habita em si mesmo. A Santa Trindade, Deus Pai, a vontade original, Deus Filho, a vontade original apreendida por si mesma num lugar, como uma palavra ou um coração. Deus Espírito Santo, o Espírito da palavra, a vida proveniente da amorosa apreensão da vontade original, das insondáveis maravilhas, das ideias arquetípicas. Deus Filho, Deus Espírito Santo. A palavra é seu centro ou assento, e está no meio como um soberano. Deus Filho. E o Espírito da palavra, Deus Espírito Santo, que se origina na vontade original e eterna, manifesta as maravilhas da vida essencial. Há então dois mistérios, um na vida espírito, outro na vida essencial. A vida espírito é conhecida como Deus e é com justiça chamada assim, enquanto a vida essencial é conhecida como vida natureza. Ela não teria inteligência alguma se o espírito ou vida espírito não fosse desejoso dela. Devido a esse desejo, a essência divina é continuamente engendrada desde toda a eternidade como palavra eterna ou coração de Deus e sai continuamente da vontade desejosa, como seu espírito, em direção à vida da natureza, manifestando ali o mistério das essências e nas essências. Portanto, há duas vidas e também duas essências, a partir de e em uma única, eterna e insondável origem. Assim reconhecemos o que Deus e a natureza são e como desde toda a eternidade nenhum dos dois tem fundo próprio ou início algum, pois são sempre um eterno início, uma vez que principiam contínua e eternamente. Ali não há número algum, porque isso é o sem fundo, grunde. Ver a figura 1 do próximo tratado, os profundos princípios de Jacob Ehm. Quinto texto.
Portanto, posto que desde toda a eternidade houve duas essências, não podemos dizer que uma esteja ao lado da outra e se abracem, de modo que uma compreenda a outra. Tampouco podemos dizer que uma esteja fora da outra e haja uma separação entre elas. Não, mas com isso reconhecemos que a vida espírito voltou-se para o interior e a vida natureza voltou-se para fora e para frente. A vida espírito ou a vontade espírito e a vida natureza. As 40 questões sobre a alma é o título da quarta obra escrita por B.M. Ver a figura 3 do próximo tratado, Os Profundos Princípios de Jacob B.M., onde é sucintamente mostrado como a água, que provém da ruptura ocorrida na primeira adstringência, a severa força contrativa, pela irrupção do fogo colérico, transforma-o no luminoso fogo de amor. Então comparamos ambas a uma esfera que vai para todos os lados, como a roda descrita por Ezequiel 1. A vida espírito é o perfeito complemento da vida natureza, mas não é contida ou aprisionada por ela. Trata-se de dois princípios, principia, numa eterna origem, cada um tendo seu mistério e sua atuação. Pois a vida natureza trabalha até o fogo e a vida espírito até a luz da glória. Pelo fogo entendemos a cólera da consumpção, da essencialidade da natureza e, pela luz, o envindramento da água que tira o poder do fogo, como foi exposto antes nas 40 questões sobre a alma. Encontramos aqui a eterna substancialidade da natureza. Ela é como uma mistura de água e fogo e produz uma luz de cor azul, semelhante ao relâmpago. Em seguida, ela passa a ser como uma fusão de rubi e cristal numa só substância. Tem uma cor que é uma mescla de amarelo, branco, vermelho e azul, ou de azul e verde, embora cada cor mantenha seu próprio esplendor. A água restringe o fogo, fazendo com que não haja destruição alguma e sim uma substância eterna, constituída de dois mistérios unidos um ao outro, embora separados em dois princípios, como duas vidas de naturezas distintas. Entendemos desta maneira a essência de todas as essências. É uma essência mágica por meio da qual a vontade pode introduzir-se numa vida essencial, de modo a dar início à criação e despertar no mistério magnum. Na origem do fogo, uma qualificação que antes não estava manifestada, mas juntamente com o brilho das múltiplas cores, permanecia oculta no mistério. Assim podemos entender de onde se originam todas as coisas, tanto as boas quanto as más, da inserção da imaginação no mistério magnum, como que uma maravilhosa vida essencial engendra a si mesma. Temos exemplos disso no demônio e em toda a maldade. A contemplação das criaturas deste mundo pode nos permitir um conhecimento suficiente disso, pois quando a vida divina, ou vida espírito, tocou e despertou a vida natureza, fez com que todas essas criaturas maravilhosas fossem criadas do mistério essencial. Depreendemos daí que cada essência veio a ser um mistério ou uma vida, que no mistério magnum há uma atração mágica e que a atração de cada essência produz, por sua vez, um espelho para nele contemplar-se e por meio dele conhecer-se. Para uma explicação do termo mistério magnum, ver a nota 6 do tratado anterior, da contemplação divina. Então a atração de cada essência apreende o espelho e o introduz em sua imaginação, mas percebe que ele não pertence à sua vida. Advém daí oposição e desgosto, pois a atração quer rejeitar o espelho, mas não pode fazê-lo. Busca então o limite do próprio início e sai do espelho, provocando a sua quebra. Essa quebra é uma turba, um morrer da vida que fora aprisionada. Na verdade, com a atração que surge no mistério magnum, a imaginação da natureza eterna passa a ter em si a turba, mas ela permanece oculta, a menos que a própria criatura, como espelho da eternidade, desperte-a, isto é, desperte a cólera que está oculta no mistério desde toda a eternidade.
vemos que quando a natureza eterna moveu-se para a criação do mundo, para a criação deste mundo material temporal, a cólera também foi despertada e também manifestou-se em criaturas, de modo que encontramos muitos animais, plantas e árvores malignos, como também vermes, sapos, serpentes e outras criaturas semelhantes, cuja malignidade e veneno nutrem-se apenas de sua própria essência e dos quais a natureza eterna tem repugnância. Também por isso a natureza eterna busca o limite da malignidade, quer separar-se dela e é como se a expelisse no mistério. Ou seja, a malignidade cai na turba, como um morrer sem morte e é expelida no mistério, onde sua vida tem de permanecer à parte como numa treva. Pois a natureza eterna a abandona e lança na sombra, para que ela permaneça em si mesma como um mal, venenoso e colérico mistério, suscitando por sua própria magia a atração da venenosa angústia. Sexto texto. Aqui encontramos a oposição que há entre todos os seres, onde um tem desgosto pelo outro e o combate. Pois cada vontade deseja uma pureza sem turba nos outros seres, no entanto tem ela própria a turba em si, e com isso também causa desgosto aos outros. Então a força do maior estende-se sobre o menor e o subjuga, a menos que este fuja. Do contrário, o forte domina o fraco. Por isso o fraco corre e busca o limite da força do opressor, querendo libertar-se da violência, e assim todas as criaturas buscam o limite que está oculto no mistério. Daí provém todo o poder deste mundo material, de modo que um ser domina o outro. O soberano bem não ordenou que as coisas fossem assim, mas isso brotou da turba. O combate e a opressão. Aqui encontramos a oposição que há entre todos os seres, onde um tem desgosto pelo outro e o combate. No terceiro princípio, na vida ou regime deste mundo, há um contínuo combate entre o regime da cólera ou da turba e o do amor, isto é, entre o primeiro e o segundo princípio. Portanto, se de um lado o regime colérico sempre procurou fazer com que o combate entre as propriedades e entre os seres do terceiro princípio se acirrasse cada vez mais, de outro, o regime do amor sempre despertou neles o desejo de se libertar da malignidade ou da opressão e retornar à unidade. Daí provém todo o poder deste mundo material, de modo que um ser domina o outro. O soberano bem não ordenou que as coisas fossem assim, mas isso brotou da turba. Em seguida, o princípio ou a natureza deste mundo reconheceu tal combate e opressão como sendo sua substância, como tendo sido engendrado a partir de si mesmo, e lhe deu leis para engendrar-se cada vez mais no regime colérico. Mas, por outro lado, esse princípio também buscou o abismo ou o um, vindo a tornar-se monarquia ou império. Esse desejo de retornar à unidade, a Deus, tem seu reflexo na monarquia e mais ainda no império, que é o governo que unifica os diversos reinados. O desejo em sentido contrário tem seu reflexo na tirania. Ver apêndice ao final deste tratado, onde esta nota é aprofundada. Ele ainda está em combate e quer ser um e não muitos, ou, ainda que seja constituído de muitos, quer que a primeira qualificação, a partir da qual todas as outras forças foram engendradas, domine e seja soberana sobre todas as demais. E como no início havia uma única qualificação, que na sequência dividiu-se em muitas, segundo as essências, a multiplicidade busca de novo o um. E a figura disso é um ser que será certamente engendrado no sexto número da coroa, ou no ano 6000, porém não no fim, mas na hora do dia em que a criação das maravilhas foi completada. Assim como as maravilhas da criação foram completadas quando o homem foi criado, o que não ocorreu no fim do sexto dia, mas conforme BM revela logo abaixo, no versículo 8, pouco depois do meio-dia, esse ser aparecerá algum tempo antes do ano 6000.
Trata-se do grande monarca universal que antes do juízo final estabelecerá, por certo tempo, um reinado de paz e justiça sobre toda a terra. Apocalipse 20, versículo 1 a 7. Unificará todos os povos e religiões e restabelecerá, assim, a tradição primordial. Todas as tradições profetizam a sua vinda. Todas as tradições profetizam a sua vinda. Nos últimos versículos do livro que fecha o Antigo Testamento está escrito: Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 3, versículo 1 e 23. Cristo diz: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mateus 17, versículo 11. Por toda a cristandade sempre houve profecias a respeito do retorno de um rei justo, como no caso da lenda sobre o retorno do rei Arthur, sobre a vinda do rei Dom João, etc. A tradição hermética fala da vinda de Elias artista, a tradição islâmica da vinda do Mahdi. Porém, ele só virá depois da grande tribulação pela qual passará a humanidade. Portanto, quando as maravilhas da turba estiverem no fim, nascerá um soberano que governará todo o mundo, mas com muitos agentes. Com isso, a falsa soberania que gerou a si própria e o opressor serão visitados. Pois o fraco, que foi mantido abaixo, terá corrido até o limite. Todas as coisas se separarão, pois encontrarão o limite e não haverá prorrogação ou revogação alguma. Então a turba, a cólera de todas as criaturas, que também chegará ao limite devido à repugnância das criaturas, será visitada e revelada, o que ocorrerá no meio do número da coroa, ou seja, no ano 6.000, mas um pouco além dele e não aquém. Isto é, a vinda do grande monarca se dará algum tempo antes de os 6.000 anos se completarem, mas o juízo final, o retorno de Cristo, de que BM está falando no presente versículo, ocorrerá algum tempo depois do ano 6.000. BM fala extensamente do juízo final nas seguintes obras: A Sabedoria Divina, páginas 115 a 123. De trois principes de l'essence divine. Paris Edition d'aujourd'hui. Les 40 questions sur l'âme. As 40 questões da alma. Então, no dia e hora em que a criação foi completada e suas maravilhas foram estabelecidas no mistério como um espelho da eternidade, o que ocorreu no sexto dia, depois do meio-dia, o mistério será revelado nas maravilhas e será visto e conhecido. Neste versículo, BM volta a falar do restabelecimento que será efetuado pouco tempo antes do juízo final, que em suas outras obras ele chama de tempo do lírio, quando o conhecimento dos mistérios divinos, representados pela tradição primordial, será derramado sobre todos os homens. Joel 3, versículo 1. Isto é, a pureza expulsará a turba por certo tempo até que o início reencontre o fim. Então o mistério deste mundo material subsistirá eternamente no espelho eterno, na sabedoria divina, como uma simples figura, como uma maravilha para a honra e a glória de Deus. A tradição primordial, a justiça e a paz serão restabelecidas por algum tempo através desse grande rei que virá no espírito do profeta Elias. Esse tempo é o milênio de que fala o Apocalipse 20, versículo 1 a 6. Versículo 1 a 6. No fim do tempo do seu reinado, no entanto, o anticristo se levantará como representante do poder unificador e legítimo, governado pelo princípio da cólera e da turba. Ver Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Conforme descrito na nota 14 e no apêndice.
e reinará sobre a terra por um breve tempo, mas será fulminado pelo retorno de Cristo para exercer o juízo final. Ver Apocalipse 19, versículo 11 a 21. Mateus 25, versículo 31 ao 46. Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Então este mundo material será totalmente transmutado pelo fogo. Toda a materialidade densa deixará de existir e todo o mal será definitivamente separado do bem, assim como as almas ímpias serão separadas das justas. Ver Apocalipse 11, 20, versículo 11 a 15 e 21. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 13. E Malaquias, capítulo 3, versículo 2 a 21. Deste mundo restará uma simples figura mágica no espelho da sabedoria, onde será possível ver tudo o que ocorreu durante o tempo de sua existência. Sétimo texto. Há no Mysterium Magnum o arcano a partir do qual todas as criaturas, boas e más, são engendradas e criadas. O Mysterium Magnum, onde há duas vontades, a vontade pela natureza, a vontade do Pai, que é contrativa e cria as trevas, e a vontade pela liberdade, a vontade do Filho, que é expansiva e cria a luz, dualidade que potencialmente contém o bem e o mal. Portanto, devemos reconhecê-lo como sendo uma essência mágica. Nele, uma magia despertou a outra pela atração e levou-a a tornar-se um ser. Foi ele, o Mysterium Magnum, quem gerou todas as coisas e as conduziu à mais alta potência, pois o Espírito de Deus não é um fabricador da natureza. Ele simplesmente manifesta e busca o que é bom. Desse modo, através da atração mágica, o mal sempre buscou-se e encontrou-se no Mysterium, sendo com isso revelado separadamente do plano divino. Pois a cólera é uma adstringente ou contrativa severidade que se separa da simplicidade. Assim, cada coisa brotou de sua própria árvore, sem premeditação. Pois o primeiro revelador, isto é, Deus, nunca introduziu na qualificação, na interação das propriedades, a maldade, mas a razão e a perspicácia, que deveriam revelar as maravilhas e ser condutoras da vida. E aqui coloca-se diante de nós o maior segredo que já existiu no Mysterium desde a eternidade. O Mysterium com suas 4 cores. A quinta não pertence ao Mysterium da natureza. A quinta não pertence ao Mysterium da natureza, mas ao Mysterium da divindade, embora brilhe no Mysterium da natureza como uma viva luz. E as cores no interior das quais todas as coisas jazem são as seguintes: azul, vermelho, verde e amarelo. A quinta, o branco, pertence a Deus, embora também brilhe na natureza. Ela é a quinta essência ou quintessência, um filho puro imaculado que pode ser visto no ouro, na prata e numa clara pedra de cristal, uma vez que estes também resistem ao fogo. Pois o fogo é a prova de todas as cores. Nele a única que subsiste é o branco, pois é um esplendor da majestade de Deus. A cor preta não pertence ao Mysterium, mas é o véu ou a treva em cujo interior todas as coisas estão. Ademais, encontramos aqui a árvore das línguas, também dividida em 4 alfabetos. Um deles, o primeiro, está marcado com os caracteres do Mysterium. Trata-se da língua da natureza, que é a raiz de todas as línguas, mas que na manifestação da multiplicidade de línguas não é conhecida por ninguém, exceto por seus próprios filhos. É o próprio Mysterium que lhes concede a compreensão dela, pois trata-se de uma maravilha de Deus. Para todos os outros, esse alfabeto da língua da natureza permanece oculto na cor negra, pois ela não pertence ao número das cores. Tal alfabeto é o Mysterium que só é compreendido por quem conhece a língua da natureza e só é revelado pelo Espírito Santo. O segundo alfabeto é o hebraico, que revela o Mysterium e nomeia a árvore com os ramos e galhos.
O terceiro é o grego, que nomeia a árvore com o fruto e todos os seus ornamentos e expressa corretamente a inteligência. O quarto é o latim, ao qual muitos povos e línguas recorrem, que nomeia a árvore com sua força e suas virtudes. O quinto é o Espírito de Deus, que é o revelador de todos os alfabetos e não pode ser apreendido por homem algum, a menos que ele mesmo revele-se no espírito do homem. Não pode ser aprendido. Assim, esses alfabetos derivam das cores do Mysterium Magnum e, em seguida, dividem-se em 77 línguas, das quais reconhecemos 5 como principais e 72 como maravilhas. Nestas 72 línguas, Babel é entendida como a boca de uma confusão, pois nela a razão abandonou seu condutor, o Espírito Santo, desejando caminhar e ascender sozinho em direção ao mistério. Podemos ver isso nos filhos de Nimrod. Quando da construção da Torre de Babel, Gênesis capítulo 10, versículo 8 ao 10 e 11, eles desviaram-se da obediência a Deus, voltando-se para sua própria razão individual, perderam então seu condutor, confundiram com isso sua razão e deixaram de compreender sua própria língua. Assim, muitas línguas, a saber, 72, brotaram da desgarrada e confusa Babel. Cada uma delas voltou-se para si mesma, buscando a inteligência em sua própria razão e maldade, pois foram abandonadas por Deus e tornaram-se pagãs. Ele as deixou caminhar em suas maravilhas, pois elas não queriam se ligar a ele. Queriam manter um crescimento próprio e conduzir-se através de sua própria razão, na qual todas as cores estavam misturadas. Com isso a turba foi gerada, pois as línguas não tinham um único centro. Cada uma queria viver segundo sua própria cor, que, no entanto, não eram as verdadeiras cores principais, mas apenas seus maus filhos criados pela sua razão. Eles correram sem o verdadeiro condutor, que criara tudo numa única língua. Como ele era apenas um, manifestou apenas uma árvore, com seus ramos, sua força e seu fruto. Pois os 4 alfabetos estão numa única árvore e um provém do outro. As diversas outras línguas deveriam recorrer aos caracteres dos 4 alfabetos como suas servas, porém todas querem ser únicas e rebelam-se contra a árvore. 8º texto. Vemos aí a origem de 2 tipos de religião, de onde proveio a idólatra Babel, e isso tanto entre os pagãos como entre os judeus. Pois Babel está em ambos. São 2 raças em uma. Uma avança sob a condução de sua razão, isto é, da vida e do espírito da natureza, e busca elevar a si mesma, fazendo para si uma via em sua própria essência, pois sua vontade procede de sua própria atração. Sua magia busca uma multiplicidade pela qual possa ser governada. Então sua vontade permanece na multiplicidade e ela é seu Deus e seu condutor. Embora a vontade livre de Deus oponha-se a ela e a reprove, a idólatra Babel ou confusão apenas adula a vontade livre ou o Espírito de Deus com seus lábios, mas honra sua vontade própria que está sob o domínio da multiplicidade. Essa vontade própria é gerada a partir de seu tesouro, isto é, de sua própria magia, e não compreende a vontade livre de Deus. Ela nasceu da carne e do sangue, nasceu de sua própria natureza. É um filho deste mundo e ama seu tesouro, a multiplicidade. Ela é uma hipócrita e confusa Babel, pois a multiplicidade ou sua própria magia a confundiu. Ela sai da unidade para a multiplicidade, que é uma confusa Babel, e sua boca hipócrita, com a qual dirige boas palavras, louvores e solenes promessas ao espírito da unidade, é um anticristo, pois fala uma coisa e age de maneira contrária. Seu coração é uma atração pela multiplicidade, e o espírito de seu coração voltou-se para essa atração. Assim, o mago da multiplicidade, a vontade própria, é um orgulhoso, insensato e cúpido devorador. É um espírito da desejosa multiplicidade e um falso Deus.
não se vincula à vontade livre da natureza, que tem a força das maravilhas em seu poder. Não tem tampouco entendimento algum do mistério divino, pois não se vincula ao espírito da vontade livre. Se sua vontade estivesse voltada para a liberdade, o Espírito de Deus lhe revelaria seu mistério mágico, de modo que suas maravilhas e suas obras permaneceriam nele. Porém, como ele sai de si, o mago da multiplicidade, a vontade própria, o início busca o fim e o meio é a turba, pois ele não está na vontade livre de Deus, mas cresce a partir de si mesmo e eleva-se como uma árvore insensata e orgulhosa. E como Deus é uma vontade única no desejo eterno, ou magia eterna, visto que a atração da magia eterna, do desejo eterno, se entrega à livre vontade eterna e dela extrai sua vida, então a vontade apóstata, a vontade própria, é uma perjura prostituta, pois é uma geradora de falsidade e não está ligada à vontade livre. Vemos aí uma separação de Deus. Lúcifer é o causador de tudo isso, pois fez com que a magia da natureza se sujeitasse a um desejo falso. Devido a isso, duas vidas eternas são geradas na magia. Uma a partir da vontade de Deus, outra a partir da vontade do demônio da cólera. Esta última é a geradora de Babel e do anticristo na terra. Tudo que sai da vontade de Deus em direção à vontade própria pertence a Babel, o que ocorre entre os judeus, os pagãos e todos os povos. Embora os pagãos tenham permanecido em sua própria magia e não conhecessem Deus, aqueles que saíram do desejo de corrupção dirigiram-se à luz da natureza e viveram na pureza, tornaram-se filhos da vontade livre e com isso o Espírito da liberdade lhes revelou grandes maravilhas a respeito do mistério, como pode ser visto na sabedoria que eles nos legaram. Porém, os outros, que viveram apenas em sua própria vontade mágica, no espírito da carne e do sangue, tiveram sua vontade mergulhada na turba, que interagiu com ela e lhes deu um espírito conforme as essências da cupidez e da cólera, de modo que eles buscaram apenas a multiplicidade. Por exemplo, buscaram adquirir domínios e reinos. Quando outro poder impede a turba de avançar, ela se enfurece e as hostilidades entre os dois poderes começam. É, portanto, do orgulho e da cupidez pela multiplicidade que provém as guerras, que pertencem ao mistério da cólera. Os judeus também eram assim. Deus revelou-se a eles, mas por estarem vinculados a duas vontades, uma parte deles ligou sua vontade à vontade de Deus e aos seus mandamentos, como os patriarcas e todos os santos de Israel. A outra parte produziu com suas mãos a obra da lei e vinculou sua vontade à sua envenenada magia, isto é, à cupidez, desejando apenas a multiplicidade. Sua boca era judia, porém seu coração era uma prostituta babilônica, um hipócrita, um anticristo. Proferia palavras belas e boas, mas tinha um coração falso e cúpido. A prostituta babilônica, a vontade própria, também estabeleceu-se com o anticristo, a hipocrisia entre a cristandade e entre todos os povos. Em cada povo há, ao mesmo tempo, dois reinos cujo espírito interior não se mistura, do mesmo modo que o barro e o ferro não podem fazê-lo. Misturam-se quanto ao corpo, mas seus espíritos são de naturezas diferentes. Daniel, capítulo 2, versículo 43. Por isso, quem quiser conhecer o anticristo o encontrará em todas as casas. Porém, o pior de todos os anticristos é o da prostituta coroada. Seus padrinhos no batismo da prostituição são os uivadores que abandonam a vontade una de Deus para servir às vontades múltiplas, herdar apenas a multiplicidade e engendrar seu ventre terrestre. A outra parte, a que se vincula a Deus, abandona sua vontade mágica e dirige-se à liberdade, isto é, à única e inapreensível vontade de Deus. Embora a figura mágica da vontade deles também permaneça voltada para trás e sua vida busque pão,
Sua vontade não está no pão, mas sai da sua cúpida atração e dirige-se a Deus. Eles vivem com sua vontade em Deus na unidade. São filhos da verdadeira magia eterna, pois o Espírito de Deus habita sua vontade e lhes revela as maravilhas eternas de Deus, enquanto o Espírito de sua vida lhes revela as maravilhas deste mundo material. Eles estão livres de Babel, a confusão, e do anticristo, a hipocrisia, mesmo que estejam sentados no colo deles, pois a verdadeira imagem de Deus é gerada no espírito de sua vontade, no espírito de sua alma. Aqui, livro nono texto. Portanto, posto que há duas magias uma na outra, também há dois magos que as conduzem, isto é, dois espíritos. Um é o Espírito de Deus, no qual está o amor pela unidade. O outro é o Espírito da razão, sob o qual o demônio acoberta-se e protege-se. E não há maneira melhor de um homem provar-se do que prestando uma séria atenção ao seu desejo para ver para onde ele o impele. Pois este desejo é o seu condutor, do qual é filho. Não obstante, aqui na terra o homem tem o poder de dominá-lo, quebrá-lo e transformá-lo, pois ele é um mago e pode fazê-lo. De acordo com o que diz o segundo texto deste tratado, a vontade é o mago e o desejo é a magia, de modo que a vontade do homem tem o poder de governar seu desejo e convertê-lo de terrestre ou infernal em celeste. Mas para isso é preciso que haja uma verdadeira seriedade, pois tem de subjugar o espírito astral, que o governa. O espírito astral ou o espírito proveniente dos astros corresponde à psique, que é composta pela razão discursiva, pela imaginação passiva e pelas emoções. Tá vendo? Para fazê-lo é necessária uma vida sóbria e calma e um contínuo abandono à vontade de Deus. Para subjugar o espírito astral não é preciso sabedoria nem arte, mas sobriedade de vida, ou seja, é preciso sair a todo momento dos influxos dos astros, pois os quatro elementos introduzem continuamente o influxo das estrelas na vontade do homem. Por isso, tornar-se filho de Deus não é uma coisa tão fácil. Pede grande labor e que se suporte muito sofrimento. Como o espírito astral ou a psique provém das forças dos astros e o semelhante age sobre o semelhante, é preciso combatê-las, pois são, na melhor das hipóteses, forças animais, o que pode servir de advertência para a maioria dos astrólogos de nossos dias. É preciso dominar o homem animal e psíquico para que o homem angélico possa nascer. O anticristo, o hipócrita, pode, com efeito, chamar-se de filho de Deus, mas Cristo diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eles dirão: não expulsamos demônios e realizamos poderosas obras em teu nome? Mas ele lhes dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Mateus 7, versículo 21 a 23. Fizestes isso através da falsa magia e nunca fostes conhecidos por meu espírito e minha vontade. Em vossa figura espiritual sois bodes, tiranos, cúpidos, orgulhosos e voluptuosos. Tinhais meu nome em vossa boca, mas sacrificastes vosso coração à concupiscência das volúpias da carne e fostes gerados na turba. Tereis de ser provados pelo fogo e então cada reino receberá seu fruto. Por isso tu, belo mundo, contempla-te neste escrito que o fundo eterno colocou diante de ti e medita profundamente sobre isso. Do contrário, serás apanhado pela turba, terás de passar com tua substância pelo fogo de Deus, e toda obra que estiver fora da vontade de Deus permanecerá no fogo. Porém, o que quer que tenha sido feito na vontade de Deus subsistirá para a honra e glória de Deus e para a eterna alegria da imagem do homem. Agora pensa no que fazes, pois Babel já está em chamas e começa a arder. Não há mais possibilidade alguma de apagá-las, não há mais remédio algum. Ela foi julgada má.
seu reino caminha em direção ao seu fim. Aleluia. Apêndice. Aqui vamos ler o apêndice. Eu acho que ainda tem... Eu acho que já temos terminado essa obra, mas tem um apêndice muito esclarecedor, por sinal. Então, cosmos significa mundo ordenado e é o contrário de caos, que é a absoluta e harmoniosa indiferenciação que existe entre as qualidades antes da criação. Portanto, quando Deus cria os mundos e as criaturas, os estabelece dentro de uma ordem qualitativa e hierárquica, de modo que cada ser criado, que representa uma das qualidades, dos arquétipos e dos nomes em criados, tem um locus e uma função que corresponde a ele na criação. Como o mundo celeste tem sua hierarquia ascendente, em cujo topo estão assentados os reis e os príncipes angélicos, acima dos quais está o Cristo, e o mundo infernal tem uma hierarquia descendente, em cujo fundo está assentado Lúcifer. Este mundo em que vivemos, sendo reflexo dos outros dois, em cujo interior eles se combatem, busca refletir a hierarquia ascendente no império e na monarquia, que Lúcifer busca corromper e transformar em tirania. Bem chama os reis angélicos de querubins e os príncipes angélicos de serafins. Dionísio Pseudo-Areopagita chama ao contrário os primeiros de serafins que contemplam a essência divina e os segundos de querubins que se incumbem dos decretos divinos, vindo depois os tronos que se extasiam com os juízos divinos e o adoram. As dominações que emitem ordens conforme a vontade de Deus, as potestades que executam as ordens, as virtudes que conservam o que foi executado, os principados que cuidam da humanidade inteira, os arcanjos que governam as nações e os anjos que velam por cada um dos homens. O primeiro exemplo disso foi Adão, criado para ser o rei do mundo, mas que, tentado por Satã, separou de Deus a sua vontade e com isso não apenas foi tragado pela turba, mas arrastou consigo toda a criação que deveria governar. O mesmo ocorre, porém, numa escala menor quando um governante é corrupto ou se corrompe, pois a sua corrupção ou a sua turba tende a se espalhar para o povo que ele governa. Por isso, quanto mais o soberano bem reinar num homem, mais qualificado ele será para governar, estabelecer a verdadeira ordem, respeitando as diferenças de cada um e ajudar os seres a retornarem à unidade, pois nesse homem a turba, isto é, a malignidade e a cólera, estarão subjugadas. Assim, toda a história da humanidade é regida por esse combate entre o poder unificador legítimo, pois reflexo do amor pelo soberano bem e por suas criaturas, e o poder unificador ilegítimo, pois reflexo do amor por si mesmo e do desamor pelos outros seres. Ora é um, ora é o outro que predomina num país ou numa civilização, e quando um deles chega a atingir concretamente o poder, o outro passa a agir clandestinamente. A história está repleta de testemunhos disso. Basta ver entre o povo de Israel a alternância entre os reis justos e sábios, Davi, Salomão, Asa, Ezequias, Josias, etc., e os injustos, Saul, Jeroboão, Acabe, Herodes, etc. Entre os sacerdotes e escribas de Deus, Arão, Eleazar, Esdras, Neemias, e os de Satanás, Ofne, Finéias, Fassur, Caifás. Em seguida, na cristandade também houve os reis justos e santos e os tiranos, os papas que foram representantes de Cristo e os que foram representantes do anticristo. E o mesmo ocorreu e ocorre entre todas as outras religiões, entre todos os outros povos. No 8º texto, Benjamin fala sobre isso. Além disso, esse combate que se trava no macrocosmo, no mundo exterior e na humanidade, também se trava no microcosmo, no homem, pois no interior de cada homem, o Cristo e o anticristo, Deus e Satanás estão num contínuo combate para nele reinar. Sua vontade é livre, cabe a ele decidir qual deles quer servir. Dionísios
Andreas Freher, Os Profundos Princípios de Jacob Boehme, em 13 figuras. Então aqui tem aqui outro texto, certo? Vai mostrar algumas figuras místicas sobre os 13 princípios. E Jacob Boehme, um texto bastante místico e iniciático. É preciso ter algum conhecimento para adentrar. Então vamos deixar para a próxima leitura. Certo? Aqui tem as gravuras também, muito interessantes. E continuamos então depois as leituras aí com próximos textos, certo? Aqui nós encerramos a revelação do grande mistério divino de Jacob Boehme, certo?